Hoje vamos falar de excesso de informação. E é curioso porque, ao dizermos excesso de informação, e não apenas informação, a primeira chaveta que me ocorre é: mas excesso para quem? Vivendo nós na sociedade em que vivemos, numa sociedade de consumo, que ambiciona tornar-nos a todos consumidores, é evidente que, para muitos dos poderes económicos, não existe excesso de informação. Porque informação é poder. E quanto mais informação tiverem a nosso respeito, mais fina é a sua análise da publicidade que nos fazem. Vocês já passaram por isso. Vocês marcaram um hotel pela internet e no dia seguinte, ao ler os jornais, caíram-vos anúncios de não sei quantos hotéis para a região onde vocês desejam passar as férias. Agora, do nosso lado, e em termos gerais, estamos numa época de excesso de informação. Vamos primeiro à ciência pura e dura. A ciência pura e dura diz-nos assim: nós não temos capacidade sequer para nos apercebermos de toda a informação com que somos bombardeados. Muito menos para a digerir. Vou-lhes dar o exemplo da medicina. Colegas meus foram fazer os cálculos de quantas horas, semanas e meses é que nós gastaríamos a ler todos os artigos de investigação que saem num único mês. É ciclópico, impensável para um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, isto significa o quê? Se quiserem, é a imagem de um gargalo de garrafa, não é? Quer dizer, a informação vem, nós somos o gargalo e, portanto, passa apenas parte daquela informação. Agora, isto é falarmos da quantidade de informação. Agora temos de falar da nossa atitude perante isso. Ou seja, nós temos de ser capazes, isto não é só uma questão dos mais novos, é uma questão para todos nós. Nós temos de ser capazes de pensar a informação que nos é colocada no regaço de maneira a fazer uma triagem sobre aquilo que verdadeiramente é relevante e o que não é. E, mais importante do que isso, se calhar, sobre aquilo que é honesto, que é fidedigno e o que não é. Vejam, em novembro, a 7, no Público saiu um artigo de Teresa Sofia Serafim, cujo título era o seguinte: quando a Covid-19 começou a espalhar-se, a informação fiável tornou-se mais dominante. E porquê é que eu vos trouxe este artigo? Porque fala-se de uma infodemia que acompanha a pandemia, ou seja, uma torrente informativa. E depois, esta, com todos os meios que temos hoje em dia, diz-se o alcance da informação é extraordinário, mas a qualidade é questionável. E agora vejam, não creio que fiquem muito surpreendidos, mas é um trabalho de investigação. Grande parte da desinformação observada estava ligada a notícias de órgãos com inclinação política. Observámos valores maiores em países onde os líderes políticos espalham ativamente informação enganadora, etc, etc, etc. Ou seja, para além do excesso, há a possibilidade muito real de estarmos sistematicamente a ser manipulados. Se esta possibilidade existe, também existe outra, que é: nós não somos manipulados apenas a nível individual. E com os meios de comunicação que temos hoje em dia, vocês já perceberam com certeza que esses meios de comunicação se tornaram em verdadeiros tribunais em tempo real e não no tempo da justiça clássica. Ou seja, aquilo que, em geral, nós denominamos, em inglês, de fake news, tem hoje um potencial terrível em termos do que é ou a imagem de alguém ou a influência de grandes movimentos dentro de um país ou mesmo a nível mundial e, portanto, a necessidade de haver um critério fino e informado que evite, por exemplo, que de uma forma mecânica, eu diria quase bovina,
nós não só interiorizemos má informação, como a espalhemos por nossa conta e risco, não é? Reenviando o tweet, partilhando qualquer coisa no Facebook, etc., é enorme. E os riscos são enormes. Dar-lhes-ei apenas um exemplo, mas que me parece ser paradigmático. Nas eleições americanas, um senhor que se voluntariou para contar votos, o que é qualquer coisa, na minha opinião, de admirável, porque são vários dias, a 10, 12 horas por dia, num trabalho assaz monótono. Esse senhor, numa determinada altura, antes disso, o que é que ele tinha que fazer? Era abrir os envelopes onde vinham votos. Onde vinha um outro envelope com votos. E em determinada altura, alguém fez um vídeo deste senhor a queimar o envelope de fora e uma página que continha instruções aos eleitores. Isto foi colocado no Twitter, se bem me lembro, com uma voz off que dizia: como veem, nesta eleição estão a queimar votos e, portanto, a prejudicar o candidato X. Em meia dúzia de horas, tinha havido milhões de visualizações. Sabem o que é que aconteceu a este homem? Teve que se refugiar em casa de amigos por causa das ameaças de morte que recebeu. Querem melhor exemplo do que pode acontecer quando, 1, a informação é de má qualidade, 2, nós não somos capazes de parar, pensar e analisá-la. 3, quando a multidão, em termos virtuais, adere a uma ideia destas e fica pronta para ameaçar. Qual é a tragédia disto? É que a esmagadora maioria destas ameaças não se traduzem em atos, mas de vez em quando, seja ao nível religioso, seja ao nível político, etc., uma delas traduz-se nisso. E basta uma perda de vida humana para que todas as pessoas que contribuíram para espalhar aquela mentira se devessem sentir responsáveis. Em termos globais, isto é uma responsabilidade de todos nós, porque todos somos elos desta cadeia. Por hoje ficamos por aqui. Fiquem bem.